Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu creio que vai ser muito edificante. Então, se você não tem tempo para ver esse vídeo agora, espera para ter um tempo, porque creio que vai ser muito bom. Não porque eu estou falando, mas porque isso já tem agido no meu coração há um tempo. Então, que você possa ter um tempo para assistir esse vídeo. Eu vou falar, cara, sobre avivamento. É algo que Deus tem colocado no meu coração há um tempo, é algo que eu tenho buscado entender de Deus, qual é o tempo das coisas, o porquê de algumas coisas têm acontecido no meio do nosso povo, no meio do Brasil. E eu tenho visto muitos profetas se levantarem e falarem, não só profetas brasileiros, mas profetas estrangeiros, falando sobre um avivamento no Brasil, de que o Brasil vai ser um berço do avivamento mundial. Por causa do Brasil, muitas coisas vão acontecendo no mundo. E uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração é em Joel 2, versículo 13, a partir do versículo 13, se não me engano. Ele fala sobre arrependimento. E, cara, não tem avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Avivamento é fazer algo que já queimou, queimar de novo. É trazer vida àquilo que estava morto. Então, cara, isso é avivamento. É fazer com que aquilo que não tinha jeito nenhum, para aquilo que acontecesse, voltasse a acontecer de novo. Um exemplo claro disso é o avivamento da Rua Azusa, por exemplo. Eles passavam cantando pelas ruas e louvando e orando ao Senhor, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas por causa do Espírito Santo que havia sobre eles. As pessoas eram impactadas por aquilo que Deus fazia através deles. E foi um avivamento que foi o berço do avivamento mundial. Um avivamento de País de Gales, que aconteceu depois. Aconteceu por causa do avivamento da Rua Azusa. As pessoas falavam, cara, o que aconteceu na Rua Azusa pode acontecer aqui em País de Gales. E por causa de dois homens, eles oravam, eles nem se conheciam. Eles oravam todos os dias, pedindo avivamento. Eles foram impactados pela presença de Deus. Eles começaram a trazer avivamento para o País de Gales. O País de Gales viveu 5 anos sem nenhum tipo de violência, porque pessoas se posicionaram, pessoas falaram o sim para o chamado de Deus, responderam ao amor de Deus por eles. E é isso que falta na nossa igreja brasileira, pessoas que se posicionem naquilo que Deus tem. Jesus vai dizer para os discípulos, ele falava, cara, eu não estou fazendo nada que eu vejo o Pai fazer. Eu só estou fazendo o que o Pai está fazendo. Eu vejo o que o Pai está fazendo e quero reproduzir. E Ele não nos chama para ser servos, para sermos amigos. Porque o servo não sabe o que faz o teu Senhor, mas o amigo sabe. Então a gente precisa ser, antes de tudo, amigo de Deus. Ter uma intimidade profunda com Ele para entender o que Ele está fazendo no nosso tempo. Para entender o projeto que Ele tem para nós. Eu vejo muitos profetas falando sobre avivamento, cara. Se isso não queimar o nosso coração, se a gente não quiser trazer de fato o avivamento genuíno para o nosso bairro, para a nossa cidade, cara, nada adianta a gente ficar dentro de uma igreja, sabe? Nós precisamos viver aquilo que Romanos 8,19 diz, porque a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Um exemplo muito claro disso no nosso tempo é Todd White, cara. O cara sai pregando pelas ruas e pessoas são curadas, pessoas são transformadas e aceitam a Jesus.
Eu vi um vídeo dele há um tempo atrás que ele foi em Israel e em Jerusalém ele começou a conversar com outras pessoas, com outros judeus, com muçulmanos, e pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo que havia nele. Ele ia em shows de bandas cristãs que atraem multidões no mundo, e as pessoas eram tocadas, as pessoas eram curadas, eram transformadas, aceitavam Jesus. Sabe? Isso que nós precisamos fazer, isso que nós precisamos fazer no nosso tempo. Cara, muitos movimentos de evangelismo estão crescendo ao longo do tempo. O Descend vem aí para provar que é o tempo de Deus sobre o ID da igreja no Brasil. O Descend nada mais vai ser do que um momento de adoração e de entendimento do que Deus quer fazer através de nós a partir de 2020. A igreja brasileira precisa acordar e entender que o momento dela aí é agora. É trazer o avivamento que já está preparado sobre o Brasil e fazer com que isso venha sobre nós. Deus já derramou sobre nós algo genuíno. Cara, a adoração que vem do Brasil, a adoração, cara, que a gente consegue produzir, impacta vidas lá fora. Pessoas, profetas de outras nações falam que a adoração do Brasil não tem outro igual. Deus derramou algo genuíno sobre nós, sobre sobre a adoração. Agora falta a gente entender a oração, falta a gente receber e entender o que é a oração, é se posicionar dentro da oração. A gente precisa buscar em Deus, em oração, aquilo que Ele já derramou sobre nós. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai ser tranquilo fazer isso, mas nós precisamos nos posicionar como filhos maduros. Romanos 8,19, como eu disse, ele vai dizer que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Filhos, nessa tradução, significa filhos maduros. Filhos que entenderam de fato o propósito deles sobre a terra. Filhos que receberam um chamado, que viram de Deus um chamado e disseram que sim para esse chamado e começaram a viver esse chamado de uma forma genuína. Abriram mão de tudo que tinham e começaram a viver esse chamado. Às vezes você foi chamado para fazer algo mínimo, assim como eu fui chamado para fazer um vídeo, para despertar sobre nós, sobre a igreja brasileira, algo que Deus quer derramar. Sabe, eu não tô, cara, aqui porque eu gosto, para ficar famoso. Eu tô aqui porque Deus me chamou para gravar vídeo. Eu tô aqui porque num dos meus momentos com Deus me despertou para gravar vídeos. E então Ele começou a me dar pregações sobre algo que Ele quer derramar sobre nós. Algo que nós precisamos entender. Mas antes do avivamento, nós temos que nos arrepender daquilo que temos feito. Da nossa comodidade. Nós estamos muito cômodos em só ficar dentro de uma igreja. O que Ele tem para derramar em nós é fora das quatro paredes. É fora de um templo físico. Nós precisamos entender e buscar em Deus o que de fato Ele quer de nós. Porque nós não vivemos, cara, só para ficar dentro de uma igreja. Ele não nos chamou só para ficarmos dentro de uma igreja. Nós precisamos genuinamente entender o que Deus quer, nos arrepender verdadeiramente e viver algo que Ele quer para nós. Efésios 4:11 vai dizer os 5 ministérios. E é uma das coisas que eu tenho lido, eu tenho buscado ensinar para as pessoas que estão ao meu redor. Cara, o primeiro é o apóstolo. Depois vem o profeta, o evangelista, o pastor e mestre.
São os cinco ministérios de Deus, que Deus derramou sobre os seus filhos. E os cinco, um se completa no outro, para que isso edifique o corpo de Cristo. Não só a igreja local, mas o corpo no modo geral. Porque você vai ser enviado para outros lugares, Deus vai te levar em outros lugares, para que você pregue, para que você fale, para que você fale de Jesus, fale do Evangelho. Nós não fomos chamados só para viver, mas para falar do Evangelho. Um Evangelho que cura, que restaura, que transforma, que salva. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar o tempo inteiro. Deus quer nos usar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no meio da nossa família, cara. Nós somos chamados para manifestar Jesus Cristo na terra. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer, cara? Quem vai fazer? Nós precisamos falar de Jesus o tempo inteiro. Nós precisamos manifestar Ele. Fazer as obras maiores que Ele disse que nós faríamos. Em 3 anos de ministério. Cara, Jesus curou muita gente. A Bíblia vai dizer que os milagres de Jesus foram tantos que não daria para escrever. Sabe, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Ele quer derramar sobre o Brasil um avivamento. Um avivamento que vai restaurar nosso país. Que vai trazer aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Mas para isso nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos entender o que Ele quer fazer através de nós. Sabe, nós precisamos buscar no Senhor qual o nosso papel nesse avivamento. Porque o seu papel está incluso num desses 5. E 1 Coríntios 12 vai dizer sobre os dons ministeriais. Os dons que Deus derramou sobre nós, sobre dons de palavra, dons de sabedoria, de profecia. Nós temos que entender o nosso papel, não só na nossa igreja local, mas na nossa cidade, no corpo de Cristo. Por que Ele nos chamou? Não foi a gente que disse, eu quero seguir você. Não, Ele nos chamou. Ele disse, larga tudo que você está fazendo e vem me seguir. Nós precisamos, cara, entender que nós precisamos nos arrepender todos os dias e trazer um arrependimento genuíno para a nossa vida e seguir a Jesus Cristo verdadeiramente. Fazer com que nós possamos manifestar a Ele no nosso meio. A sombra de Pedro curava, cara. Era só Pedro passar no meio da multidão que a sombra dele curava. Cara, isso é muito, muito, muito lindo. Ver que o cara nem precisava tocar nas pessoas. Era só ele passar. Era só ele passar a sombra dele. Sabe, a mulher samaritana, cara, ela só teve um encontro com Jesus. E no primeiro encontro dela, ela entendeu o chamado dela. Ela se arrependeu e ela largou o cântaro dela e foi falar com o povo. E o mais louco disso tudo que no final, quando Jesus estava saindo, as pessoas falaram, agora a gente vê, a gente crê que você é o Messias. Por causa de uma pessoa. Ela foi a missionária da cidade dela. É isso que nós precisamos entender. Jesus nos chamou para fazer algo por Ele. Não porque nós somos bons, mas porque Ele nos chamou. Ele nos escolheu para fazer algo. Ele escolheu que nós fizéssemos algo por Ele. Não porque nós somos bons. Não, mas é responder a esse amor que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, cara.
Antes da fundação do mundo, Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Antes de nós nascermos, o livro das nossas vidas já estava escrito. Ele nos amou, cara. Ele nos escolheu para fazer algo por Ele. Não é por nós, é por Ele. Não importa o quanto nós façamos, o quanto pregamos, cara, o quanto oramos, buscamos. Nada vai ser suficiente, nada pode ser comparado com o preço da cruz. Por aquilo que Ele fez por nós. Nada. Não é sobre nós, não é sobre o quanto nós podemos fazer, cara. É por Ele, é para Ele são todas as coisas. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Cara, Ele quer que nós vamos a algum lugar com Ele. Ele nos chamou para fazer algo. Ele nos chamou para irmos muito mais além do que nós possamos ir. Mas você precisa primeiro se arrepender. Depois que você se arrepender verdadeiramente, buscar e começar a buscar o Senhor todos os dias, todo o tempo, Ele vai te derramar algo que é só para você. Ele vai te derramar algo que é só para você, só seu. Uma porção, cara, que é só sua. Uma unção que é só sobre você. E Ele vai começar a te dar algo novo todos os dias, todos os dias. Mas não, cara, não guarde isso para você, libere isso. Sabe, nós somos, cara, rios e não represas. Nós não podemos reter aquilo que Deus tem para nós. A gente tem que liberar, cara. Jesus disse para a mulher samaritana que se ela soubesse quem estava pedindo água a ela, Ele daria águas, cara, e ela nunca mais teria sede, porque dela iriam fluir rios de águas vivas. Então, que de nós possa fluir, cara, rios de águas vivas. De nós flui rios de águas vivas. Mas para isso é necessário que a gente se posicione, se coloque como coluna e diga: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Assim como foi com Isaías. Isaías viu o trono de Deus e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. E um dos anjos voou para mim, trazendo a brasa viva tirada do altar com uma tenaz. E tocou os meus lábios e disse: veio purificado dos meus pecados. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, que há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele entendeu o propósito dele. Porque ele entendeu porque ele foi chamado. Porque Deus chamou ele. Mas a gente precisa entender o porquê que Deus nos chamou. Cara, você tem um ministério lindo nas suas mãos. Muito lindo. Algo que é só seu, que só você pode fazer. Sabe? Que a gente possa entender, cara, aquilo que Deus quer pra nós. Porque é algo muito lindo. Sabe? Fazer parte de um avivamento. É muito lindo, muito. Sabe? A gente precisa entender o que Deus quer fazer através de nós. Porque através de nós, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser curadas, vão ser transformadas. Não por causa de nós, mas por nós, através de nós. Porque o Espírito Santo vai agir através da nossa vida. Mas para isso é necessário que a gente se posicione e diga: Deus, eu aceito viver aquilo que você tem para mim. Eu aceito viver o teu chamado sobre minha vida. Eu quero me posicionar naquilo que você tem para mim. E começar a buscar todos os dias o que Deus tem para nós. Todos os dias. Porque todos os dias Ele tem algo novo. Todos os dias Ele quer fazer algo novo no nosso meio. E nos posicionar. Jesus vai dizer pro pessoal: cara, vocês têm que ir para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Mas antes é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos. Cara, não é porque você evangeliza que você é evangelista. Não é porque você
cuida de pessoas que você é pastor. Não é porque você profetiza que você é profeta. Não é porque você ensina que você é mestre. Não, cara. É porque você entendeu o seu papel. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Você está fazendo um pouco além do que provavelmente Deus te chamou. Mas por que você está fazendo isso? Porque você entendeu o seu chamado. Você está respondendo ao amor dele por você. Você está dizendo: Deus, não tem quem faça isso por esse povo. Não é o meu chamado. Não é de fato aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas é necessário o que eu faça. É por isso que você tem feito isso. É por isso que você tem feito. Você tem evangelizado, mesmo que não seja o teu chamado. Você tem exortado, mesmo que não seja o seu chamado. Mas porque o Espírito Santo tem te guiado naquilo que é necessário para o corpo. Porque o Espírito Santo tem te guiado naquilo que é necessário para que você faça. Para que o corpo se alinhe. Eu vejo, cara, um alinhamento sobre nós. Sobre o nosso tempo, sobre a nossa juventude. Mas é necessário que a gente se posicione naquilo que Deus quer para nós. Algo lindo, algo genuíno está vindo sobre a nossa nação. Não só eu que estou falando, cara. São outros profetas que têm falado isso também. Algo lindo, algo genuíno tem vindo sobre nós. Um tempo novo sobre o nosso país. Não só na questão política, mas em todos os setores, cara, do nosso país. Algo lindo, algo genuíno tem vindo sobre nós. Sabe? Mas é necessário que a gente se posicione, se arrependa e comece a entender aquilo que Deus tem para nós. Joel 2. Depois que o povo se arrependeu, se vestiu com sacos e se arrependeu e começou a clamar pelo Senhor, o Senhor derramou sobre eles o Espírito. E Joel vai dizer: naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Sabe? Mas só teve isso porque eles se arrependeram. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Um arrependimento genuíno. Se arrepender e largar tudo. Que você possa fazer isso. Que nós possamos nos arrepender para entender o que Deus quer de nós. O que Ele quer fazer através de nós. Ele quer derramar algo novo sobre nós. Mas é necessário que a gente se arrependa e busque todos os dias pela Tua presença. Ele quer dar, Ele já derramou sobre nós algo novo. Mas nós precisamos buscar isso. Ele já derramou, já está disponível, mas é necessário que a gente busque em oração. Cara, de verdade, eu peço para que o Espírito Santo, cara, toque no teu coração, para que você possa entender o teu chamado verdadeiramente, para que você possa entender aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque o teu chamado, cara, é lindo. Todos nós temos um chamado no Senhor. Todos nós temos uma missão para ser cumprida. Mas para isso é necessário que a gente se posicione. Se coloque à disposição do reino. Responda ao amor do Senhor por nós. Não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor nos chamou para fazer algo. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Ele quer para nós. Aquilo que Ele quer para nós como filhos maduros. Porque a criação anseia esperançosamente pela manifestação dos filhos maduros. Então que nós possamos, como filhos maduros, manifestar o Senhor no nosso meio. Que nós possamos buscar no Senhor o que o Senhor quer fazer no nosso tempo, no nosso meio. Porque é necessário que a gente pague um preço pelo esse Evangelho. É necessário que você possa entender o que Deus quer fazer através de você. E que o Senhor, cara, possa te usar muito, muito, muito.
Que você possa ser tocado por aquilo que o Senhor tem feito. E, cara, que você se posicione verdadeiramente. Se posicione. Nunca vai ser sobre nós, cara, nunca. É sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. É sobre o que Ele quer fazer e o que Ele quer agir. Mas é necessário que a gente se posicione. É necessário que a gente diga a Deus, eu quero. É um querer nosso. Você possa entender que o que Ele quer de você é algo genuíno, algo que Ele só tem pra você. Mas você tem que buscar isso nele. Para que você, cara, reflita nisso que eu falei. E é necessário que a gente busque no Senhor. Porque Ele quer derramar algo novo sobre a nossa nação. E que você se posicione. Em nome de Jesus, cara. Amém, amém.